é como você sabe o que seu cliente deseja expressar. Quem é essa pessoa que está sentada à sua frente, que você nunca viu na vida? Como que é o seu mundo? Qual é a sua personalidade? O que que ela quer expressar? Não o que que ela quer, mas o que que ela quer expressar. Quando se fala em expressar algo, é expressar alguma qualidade. Quer expressar gentileza, força, dinamismo. O que que ela quer expressar? Que é uma qualidade intrínseca ou real dela mesma. Olá, começando mais um episódio do Visagismo em Foco, hoje falando de educação. Educação para o profissional de beleza, mas também falando sobre educação em geral e as mudanças que estão ocorrendo, que estão mudando a forma da gente fazer educação. Eh, Quando a gente fala de educação para o profissional de beleza, tradicionalmente, isso tem envolvido geralmente cursos técnicos, cursos que ensinam a fazer, porque o trabalho do profissional de beleza era considerado uma coisa técnica. E o profissional, para ser competente, tinha que aprender a fazer algo. Então, cabeleireiro tinha que aprender a cortar cabelo, ou a colorimetria e como fazer uma coloração no cabelo. O maquiador tinha que aprender as técnicas de maquiagem e a colorimetria da pele. E o consultor de imagem geralmente focava na roupa e como atender o seu cliente, como fazer um dossiê do seu cliente. Mas faltava uma coisa fundamental, que é a formação. Porque quando você ensina a parte técnica, isso não é formação. Isso é profissionalização. Então, você se ensina a como fazer, você ensina uma profissão. Uma formação é diferente. Você ensina uma coisa mais geral, uma coisa de como pensar, a criatividade e outras coisas. E para o profissional de beleza, o cenário mundial, como que se as pessoas pensam, o que que elas querem, mudou drasticamente nos últimos 50 anos. Então a educação teria que mudar também. E isso não ocorreu. A, o que se vê são cursos técnicos. Você não tem cursos de formação. E dentro da área da beleza, um elemento é fundamental para a formação, que é o ensino da linguagem visual. Ensinar como a imagem funciona, ensinar quais são os elementos visuais e como que funcionam, os fundamentos. Eu chamo isso da gramática e a sintaxe da linguagem. É uma linguagem que permite expressar alguma coisa e que permite aos outros compreender o que uma imagem está expressando. Isso o profissional tinha que fazer intuitivamente e não com conhecimento. E essa foi a principal mudança que o Senac Beleza introduziu ao me convidar para fazer um trabalho para eles. Quando eles começaram a pensar no curso de visagismo que eles estavam criando, isso foi a partir de 2000, não, 1997, 98,
eles começaram a pensar em criar um curso de visagismo, mas ainda dentro dos parâmetros de uma profissionalização. E naquela época, eles conheceram um programa, uma série, na realidade, que eu fazia na TV Cultura, chamado A Mão Livre, a linguagem do desenho. Nessa série, eu ensinava a linguagem visual e foi um enorme sucesso. Durou 6 anos, sendo repetido essa série de 26 programas na TV Cultura e na TVE, porque estava passando pela primeira vez na televisão, isso não só no Brasil, mas no mundo, o conhecimento da linguagem visual, ou como eu chamava na época, a linguagem do desenho. E eu ensinava isso através do desenho, porque eu ensinava como funcionava luz e sombra, como funcionava composição, os princípios de peso, leveza, etc. E o pessoal do Senac, o Hélio Sasaki e a Vera Lúcia Marques, conheceram o meu programa e eles falaram, nossa, isso é muito importante para o cabeleireiro, para o maquiador. Então me convidaram para fazer esse programa, esse trabalho para criar um curso que seria diferenciado, seria totalmente diferente de qualquer coisa que jamais foi feito no mundo inteiro. Foi realmente muito, mas muito inovador. Foi uma coisa que um pessoal que tinha uma percepção além do seu tempo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, que assim, seria uma apostila para esse curso, que eles estavam chamando de visagismo. Só que eu comecei a introduzir uma série de coisas que eram de formação, além da linguagem visual, que abordava uma questão fundamental que jamais foi abordado em qualquer curso. É como você sabe o que seu cliente deseja expressar. Quem é essa pessoa que está sentada à sua frente, que você nunca viu na vida? Como que é o seu mundo? Qual é a sua personalidade? O que que ela quer expressar? Não o que que ela quer, mas o que que ela quer expressar. Quando se fala em expressar algo, é expressar alguma qualidade. Quer expressar gentileza, força, dinamismo. O que que ela quer expressar? Que é uma qualidade intrínseca ou real dela mesma. Isso é o grande desafio do profissional de beleza, porque ele nunca teve um treinamento, um método para resolver essa questão. Ele fazia isso no seu sentimento, no seu feeling, como se fala, na sua intuição. Olhava, eu acho que essa pessoa é assim. Só que estava analisando muito mais o comportamento do que quem essa pessoa realmente é. E aí eu desenvolvi esse método, que inclui análise facial, inclui o estudo de diversas coisas, que é estudo do que são símbolos arquetípicos, o que são temperamentos. Isso é formação. Não é ensinar a fazer algo. É ter conhecimento e ensinar como você pode usar isso criativamente. E esse é o grande diferencial do visagismo. E é difícil o profissional realmente compreender isso, porque está viciado em cursos que ensinam a como fazer. Então, muita gente ainda pensa que eu estou ensinando uma técnica, que vão assistir às aulas e vão aprender a como fazer alguma coisa, aí vão sair da aula e repetir aquilo. Mas não é assim.
E quando você está com curso de formação, a maneira de estudar é completamente diferente. Não é você prestar atenção a um passo a passo, porque nós estamos falando de uma coisa que é criativa. Então não tem um jeito certo. Você tem que prestar atenção ao conteúdo e absorver esse conteúdo. Bom, como é que você absorve um conteúdo? E aí entra a grande questão da formação. Você precisa ter repetição das informações ao longo de um tempo. Então, você tem que ouvir a mesma informação constantemente, repetida talvez de formas diferentes, mas você tem que ouvir repetidamente, porque aí ele começa a entrar e começa a fixar. Por exemplo, agora, alguns minutos atrás, eu falei sobre a diferença entre profissionalização e formação. Você se lembra qual é a diferença entre profissionalização e formação? Você poderia repetir para uma outra pessoa o que eu falei há 5 minutos atrás? Provavelmente não. Se você nunca ouviu falar sobre isso, nunca se discutiu isso, você nunca viu alguém falando, vai ser difícil. Você vai ter uma noção, mas não vai ser. Você não absorveu a informação e isso não virou conhecimento. Isso é normal. Não é diferente em qualquer coisa. Não é porque, eu sou burro. Não, você realmente precisa de repetição. Então, num curso de formação normal, na escola, na faculdade, o professor repete as informações constantemente. Você vai para uma aula, vai para outra aula, talvez você ouviu a mesma coisa na segunda aula que você ouviu na primeira. E talvez na terceira, na quarta, na quinta. Quem absorve mais facilmente essa informação, que não sei, não seria realmente quem é mais inteligente, é quem tem mais capacidade dentro dessa área em que está se falando. Não é mais inteligente, ele simplesmente tem mais facilidade. Através da terceira repetição, ele fala, mas isso já ouviu. Está ficando chata a aula. Mas a maioria das pessoas ainda precisa mais repetição. É normal. Então você vê crianças extremamente inteligentes na escola ficarem meio entediados, porque já ouviram e começam a ficar distraídos, etc. Isso é normal. A repetição é chata. Estudar pode ser chata, não é que chama-se sexy. Então, educação não é espetáculo, não é você ver uma coisa nova sempre, uma coisa nova cada vez que você vai entrar na sala de aula. Por quê? Porque na sala de aula você só consegue absorver mais ou menos um quarto daquilo que você ouviu e você viu. 25% mais ou menos. O resto entrou e saiu e não ficou. Por isso que você tem que ter repetição. E aí cria-se um problema quando você tem cursos mais curtos. Meu curso presencial, por exemplo, era de 4 dias. E dentro desses 4 dias estava todo o conhecimento que eu... não, todo não, mas o conhecimento que eu acumulei durante 30 anos que eu usei
para criar o método que hoje nós chamamos de visagismo. Na realidade, foi o Image-ID, a teoria do Image-ID que eu criei, que é uma mescla de ciência com arte. É complexo. São coisas que jamais as pessoas ouviram falar, a maioria. Então, você entrava na sala de aula e em 2004, 2005, os primeiros cursos, e eu estava falando de temperamentos. A grande maioria se eu tinha 15 alunos, provavelmente 14 dos 15 alunos nunca tinha ouvido falar de temperamentos. Nunca. É uma novidade. E eles falavam, uau, que interessante. Mas aí eu falava de símbolos arquetípicos. O que são símbolos arquetípicos? E a maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que é isso. Hoje já é uma palavra que está sendo usada um pouco mais. Só que as pessoas confundem símbolos arquetípicos com arquétipos. E depois confundem o que é arquétipo. Então, são só isso, são duas informações que você tem que absorver e que criam, que mexem com sua cabeça, mexem com o que chama os paradigmas de uma pessoa. Paradigmas são as estruturas mentais que a gente cria para poder compreender o mundo que está à nossa volta, compreender as informações que recebemos, compreender o que vemos, o que nós ouvimos, que nós tocamos, e o que as sensações passam, que a imagem passa, que a televisão passa, que a internet passa. Nós temos essas estruturas mentais que se chamam paradigmas. Quando você recebe uma nova informação que não cabe dentro dessas estruturas mentais, essa informação geralmente não é nem ouvida, nem vista. Simplesmente passa batido. Talvez você tenha que ouvir 3 ou 4 vezes para falar, hã? Ah, então é assim? Por exemplo, quando se fala de luz, se você conhece alguma coisa sobre ótica, você deve ter ouvido falar que a luz viaja em ondas. Ah, você fala ondas, mas o que são essas ondas? Ah, isso não entendo muito bem, mas viaja em ondas. E é uma energia. Aí você fala, ah, tá, legal, é uma energia que está nessas ondas. Mas aí vem a física quântica e faz um estudo da luz e descobre que a luz não é somente ondas de energia. Contém partículas. Então, eles têm elementos que são massa. Então, são energia e massa ao mesmo tempo. Aí você fica embananado. Como que eu compreendo isso? Aí eu teria que ter 10 minutos para explicar isso para você compreender realmente o que é a luz e como funciona. Talvez não interessa muito, porque você quer saber, na realidade, como usar a luz. Como você pode usar a luz no seu trabalho para criar volume ou tirar volume. Você não quer saber realmente como funciona a luz. Só que saber como funciona talvez ajude muito no uso da luz. Não só provavelmente, vai ajudar. Então aí, só nesses casos, eu já mostrei muitas coisas que são difíceis de serem absorvidas.
Em 4 dias de curso, que era o curso presencial, era um caminhão de informação, de conceitos totalmente novos. Por exemplo, a imagem pessoal é uma identidade visual. Você pergunta, o que é uma identidade? Ou talvez não pergunta, isso passou batido. Então, o que é identidade? Aí você tem que pensar, o que é identidade? Você fica pensando nisso, enquanto isso já falei outras coisas e passaram batidos. Então, o que acontece? No final de 4 dias, você ficou maravilhado com tudo que você ouviu, mas você não conseguiu absorver totalmente o que você ouviu. Eu fiz recentemente uma entrevista, num episódio do podcast, com a Mauriane Moura. E ela teve que fazer o curso presencial 3 vezes para poder colocar tudo em prática. Bom, 3 vezes é um investimento grande. E aí eu comecei a pensar na minha experiência na TV Cultura, que foi criar uma série educativa, que era uma mão livre, e foi um enorme sucesso, em que eu, em 26 programas e 15 minutos, eu passei todo o conhecimento de linguagem visual de uma forma muito mais eficiente do que eu conseguia passar na sala de aula. Então, eu queria aproveitar esse conhecimento, essa experiência, da minha experiência com EAD, que é Educação à Distância, e transformar meu curso, que era presencial, num curso online. E aí eu comecei a trabalhar isso e nós começamos a gravar o curso. Eu passei 3 anos pensando na melhor maneira de fazer isso. Eu convidei a diretora do A Mão Livre para ser a diretora do curso online, para ter o mesmo conhecimento, a mesma qualidade que foi no curso. E nós gravamos em 2019, no final de 2019, aí veio a pandemia. E aí fizemos edição e em 2020, no segundo semestre, lançamos o curso online, a primeira turma, e foi um enorme sucesso. E aí eu fui vendo que as pessoas que faziam o curso online tinham muito melhores resultados do que as pessoas que faziam o curso presencial. Por quê? Porque você pode ver e rever as aulas repetidamente. E aí você tem a repetição necessária para transformar a informação em conhecimento. E você tem acesso ao conhecimento e às informações enquanto você treina a sua percepção, treina análise visual, treina o uso da luz e sombra, treina os diversos aspectos, treina a consultoria, que são todas novidades. Enquanto você tem acesso às informações. E nada disso era possível naquele curso presencial de 4 dias. E aí eu percebi que o EAD, o trabalho online, oferece um grande avanço na educação. Quando se fala de ensinar teoria, passar conhecimento, é muito mais eficiente do que fazer isso na sala de aula. Agora, se você está ensinando a fazer alguma coisa, a parte técnica, talvez é necessário ter realmente os cursos presenciais, porque online eu não posso pegar na mão de uma pessoa e mostrar
como você segura o lápis e que você desenha uma linha reta, por exemplo. Eu não posso falar sobre o peso ou a leveza que você está usando na sua mão ao usar o lápis em cima do papel. Da mesma forma que se eu estou falando de maquiagem, eu não posso falar dessas coisas especificamente online. É mais difícil de compreender. Aí o curso presencial é necessário. Então, você começa a ver que há necessidade de um modelo híbrido, que você consegue passar muito melhor conceitos, teoria, fazer com que a pessoa reflita e que, quando você precisa dessa repetição de informação online, do que você consegue fazer na sala de aula. E é muito mais eficiente. Por quê? Eu precisava de 4 dias, 9 horas por dia, 36 horas, e na realidade passava disso, sempre ia para 40, 42 horas, para passar o conhecimento necessário no curso presencial. No online, EAD, são 15 minutos de cada aula no máximo. São 10 minutos a 15 minutos e são 70 aulas. Então, isso se soma em mais ou menos 15 horas. Por quê? Eu retirei a necessidade da repetição na sala de aula da gravação da videoaula. Eu não preciso ficar repetindo. E também eu tirei exercícios, tirei treinamentos que são feitos dentro da sala de aula e você faz por si próprio. Aí você fala, mas como é que fica eu corrigir do treinamento? É muito melhor fazer isso na sala de aula, você pensa, não é? Lê do engano, não é. Por quê? Em 4 dias, quanto treinamento eu posso fazer? Talvez 2 ou 3 treinamentos de análise facial. Talvez 2 ou 3, posso mostrar 2 ou 3, 4, talvez, consultorias. 2 ou 3 exemplos, 2 ou 3 exemplos de como você faz a análise da coloração do rosto, e nada mais do que isso. Mas no curso presencial, eu não tenho esse tempo. No curso EAD, eu consigo criar um banco de informações. Por exemplo, nós temos um grupo de Facebook em que, desde 2010, hoje esse grupo tem 2.000 pessoas, desde 2010, as pessoas estão mandando exemplos de rostos, que são clientes, ou são amigos, ou parentes, e aí eles fazem uma análise. E eu fazia a correção e comentava a análise e colocava umas observações, por exemplo, quando a pessoa tinha um desvio de maxilar que fazia com que um lado do rosto ficava diferente do outro, e de como o que estava certo, o que está errado. Hoje, esse grupo tem quase 1.000 análises comentadas e corrigidas. Então, é uma riqueza de informação inacreditável. Algo que jamais conseguiria fazer no curso presencial. Hoje, quem faz o curso pode entrar nesse grupo, pegar qualquer uma dessas análises, olhar o rosto, fazer sua própria análise, depois ver como que a pessoa analisou isso originalmente, e depois olhar o que eu estou dizendo a respeito, as correções e os comentários. Não existe nada tão incrível para você treinar a análise do rosto.
Se você faz isso repetidamente, certamente você vai dominar a análise do rosto, que é um dos grandes desafios que a pessoa tem quando começa a fazer visagismo. A insegurança de que, será que eu estou fazendo corretamente? Será que eu estou acertando o formato de rosto? Bom, isso é questão de treino, questão de trabalhar a sua percepção. E isso você vai fazer muito melhor online, olhando para esses exemplos, esses 1000 casos. Você tem 1000 exemplos. Quando é que você vai ter 1000 exemplos dentro da sala de aula? Eu precisaria de quanto tempo? Mais ou menos uns 250 aulas para poder fazer 1000 análises, comentar, corrigir, etc. Isso é impossível. Nem num curso de 4 anos daria para fazer isso. Além disso, você tem um banco de respostas das pessoas colocando suas dúvidas durante os 4 anos que nós temos isso online, que responde tudo que você tem dúvida. Mas você pode também resolver suas dúvidas, e essa é a melhor forma, revendo a aula. Então você tem que aprender a estudar online. Não é simplesmente olhar aquilo e achar que você aprende. Essas 15 horas de aulas necessitam de mais ou menos 60 horas. Você tem que olhar isso umas 4 vezes, pausar, etc., para que aquilo se torne conhecimento. Algo que não se faz dentro da sala de aula. E aí você começa a ver como a educação pode mudar. E como os cursos online que surgiram durante a epidemia não foram adequadas. Por quê? O que o professor tentou fazer é fazer um curso online com a mesma didática que utilizava na sala de aula. Porque não sabia como usar esse novo meio e não conhecia a didática necessária para tornar isso eficiente. Então, na sala de aula, você tem capacidade de ficar 50 minutos assistindo aquilo sem perder muito interesse, desde que o professor saiba que tem que fazer as coisas meio em bloco. Blocos de 6, 7 minutos, então tem que incluir um audiovisual, tem que incluir imagens, etc., para que você possa manter a seu interesse. Porque hoje, a capacidade de ficar realmente concentrado é uns 6, 7, 8 minutos no máximo. Portanto, uma aula online não pode ser 1 hora. Você não vai aguentar assistir um vídeo durante 1 hora. Por mais interessante que seja. Eu não sei quantas pessoas já chegaram a esse ponto desse vídeo aqui, porque já passaram-se mais ou menos meia hora. Meia hora ficar concentrado no vídeo não é fácil, a não ser que tenha muito interesse. Tem que ter um interesse visual. Se eu ficar olhando somente uma câmera, é mais difícil. Eu não tenho um convidado para fazer essa troca. Então, eu tenho que usar 2 câmeras. Olhar aqui, olhar ali. E essa mudança é um interesse, mexe visualmente com você. Isso é alguma das técnicas. A forma como você filma um curso online é muito diferente do que
a forma como você filma um podcast. A luz é diferente. É muito diferente do que a forma em que você filma um anúncio para a TV ou um anúncio para sei lá, reel dentro do Instagram. É diferente. É outra técnica, é outra linguagem. E você tem que aprender essa nova linguagem que faz parte da didática. E isso é uma mudança radical para o professor. Ele tem que mudar como ele faz a educação. Hoje é necessário, ao meu ver, incluir o que nós aprendemos com o EAD na educação tradicional. Não está acontecendo. A sala de aula dentro das escolas continua o mesmo. Não conseguem realmente mudar a forma como se ensina. Na realidade, a forma como se ensina numa escola ou numa faculdade não mudou tanto nos últimos 100 anos. E o mundo mudou radicalmente. Não é só passar informação. Não é que o professor é uma autoridade que sabe tudo. Porque o aluno pode sair da sala de aula, entrar na internet e vai ter acesso a montes de informação que talvez coloque em dúvida a informação que recebeu na sala de aula e tira a autoridade do professor. Então, as coisas mudaram e a educação tem que mudar. Em termos gerais, mas principalmente tem que mudar essa educação para o profissional de beleza. Ele precisa mudar, porque as necessidades do profissional de beleza mudaram. Ele tem que continuar tendo acesso à informação para ter técnica para fazer um trabalho bem feito, executar o trabalho. Mas antes que ele chegue nisso, ele tem que descobrir quem é seu cliente, o que essa pessoa deseja, qual é a sua personalidade, seu temperamento, o que ela quer expressar. Ou, vamos dizer, usar aquela frase do Lúcifer na série. O que você realmente deseja? What do you truly desire? Isso é uma coisa muito diferente. É muito mais complexo descobrir o que a pessoa deseja expressar do que simplesmente perguntar: o que você quer? Ah, o que eu quero? Todo mundo quer ser mais bonito, mais jovem, eu quero ser mais alto, mas não é isso que eu quero expressar. Então, todas as coisas mudam o que você necessita aprender. E aí, você tem que pesquisar quem é que tem o conhecimento para ensinar toda essa complexidade. Eu levei 30 anos pesquisando, experimentando, usando o conhecimento que eu estava acumulando na arte para ver se eu conseguia expressar o que eu queria através da imagem, que é a mesma coisa que se expressar através do cabelo, ou a maquiagem, ou a roupa, mesma coisa, não tem diferença. Aí você fala, mas claro que tem diferença. Não, tem a diferença técnica, mas não tem diferença em relação à linguagem visual, a como você estrutura a imagem, como você mexe com os elementos visuais. É exatamente a mesma coisa. Está vendo um paradigma?
Você está pensando na técnica. Estou falando de técnica. Eu estou falando de criar uma imagem. Aqui, não executar uma imagem. Diferente. Você tem que compreender isso. E eu não tive tempo para treinar ninguém a ensinar. E também não é necessário, porque agora tem isso online. Por que tem que treinar outras pessoas quando qualquer um pode fazer a formação online? Eu não sou limitado mais a ensinar 30 pessoas numa sala de aula. Pode ter 1.000 pessoas, pode ter 2.000, pode ter 1 milhão, desde que eu tenha um servidor que tenha a capacidade de receber 1 milhão de pessoas. E você vai ter a, a informação na melhor forma possível, com a didática adequada ao EAD, de alguém que tem uma experiência nisso de 20 anos e que criou todo esse processo, esse método, esse conhecimento, essa ciência. Então pense nisso. Se você realmente quer aprender, faça com quem criou tudo isso. Mas não é só você assistir. Você vai ter que estudar. O curso hoje nós fizemos para 6 meses, em vez de 1 ano. Porque nós vimos que você vai precisar, pelo menos, não pelo menos, se você realmente estudar, treinar, certo? Você faz em 4 meses. E você ainda tem acesso às informações enquanto você está praticando e você tem alguma dúvida. Mas também tem os 2 livros que vão ter muitas informações que você pode usar esses 2 livros como referência, até ao lado, seu lado, na sua bancada, se você é um cabeleireiro ou dentro do sua clínica, que seja. Você tem tudo às suas mãos, desde que você saiba estudar, desde que você seja disciplinado, realmente se aplique para se tornar um profissional totalmente diferenciado. E porque hoje nós temos todo esse conhecimento online, eu não tenho que ficar mais respondendo perguntas, já está tudo respondido lá. Então, a minha presença dentro do curso se tornou desnecessária. Vai ser só pontual. Eu não tenho que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para responder perguntas que já estão respondidas no curso. Estão respondidas no banco das coisas. Então, me retirando, pudemos reduzir o custo de 6.900 para 3.750. E, além disso, nós estamos dando R$ 1.000 de desconto para ajudar vocês a ter acesso a tudo isso. Por quê? Porque eu acho que você precisa desse conhecimento e, principalmente, seu cliente precisa de alguém que faça esse trabalho nesse nível. Então, nós estamos querendo facilitar o acesso ao conhecimento. Hoje, por R$ 2.750, em 12 parcelas de mais ou menos R$ 230, você tem acesso a tudo isso. R$ 230 que muita gente gasta num dia indo para comer pizza com seus amigos, ou indo para um churrasco, ou fazendo uma coisa que vai ser gostoso, divertido, mas não vai mudar a sua vida. 230 por mês para mudar a sua vida, mudar a vida dos seus clientes. E ao fazer isso, ganhar muito mais fidelização do seu cliente, a satisfação que vai fazer com que seu cliente recomenda os seus trabalhos. E isso vai
aumentar o valor do seu ticket. E não só isso, vai encher sua agenda. As pessoas vão fazer mais procedimentos, se você é cabeleireiro, e vão voltar mais rapidamente para manter sua imagem, porque estão investindo na sua identidade e não mais simplesmente na sua vaidade. Estão investindo e não gastando dinheiro. E tudo isso resulta em maior rendimento, muito maior rendimento, e muito mais satisfação e realização profissional. É maravilhoso. É uma coisa incrível. Por R$ 230 por mês. E você vai mudar a sua percepção, você vai ver o mundo de outra forma. Há tantos ganhos que não dá nem para explicar todos aqui num podcast. E tudo isso ficou à disposição. É só entrar no site visagismo.com.br e você vai poder fazer o curso. Já estão abertas as inscrições e os primeiros 300 pessoas que se inscrevem têm esse desconto de 1.000. Então corra, porque já abriram as inscrições. E mude sua vida. Então por hoje é só. Deixa seu comentário. Agora sim, perguntas sobre educação são bem-vindas. Dúvidas que você tem em relação ao que eu falei, coloque aqui suas perguntas, suas dúvidas, que eu vou responder. Deixe seu like e nos siga. Grande abraço, até a próxima Visagismo em Foco.